Estamos online. Chamar o pessoal a participar junto conosco. Quem vai entrando aí já vai chamando o pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar o verso 76 do Salmo 119. Sejam bem-vindos. Eu vou compartilhar aqui e a gente já começa. Quem for entrando aí já vai dando um oi. Sejam bem-vindos, quem está chegando. Vamos só partilhar aqui. A Josi já está online, a Dilson já está online. Vamos só compartilhar. Quem for chegando já vai compartilhando a live aí. Sejam bem-vindos. O Ministério Restaurar está ao vivo. Vamos compartilhar aqui. Eu gosto de esperar aqui, que aí quando aparece para mim que eu já tô ao vivo, aí fica mais fácil, é só apertar os botãozinhos. Não precisa ser um por um. Feito, ó. Partilhei tudo. Então tá, gente. Vamos chamando se vocês quiserem ir chamando o pessoal aí, se não quiserem, vamos prestar atenção. O interessante é nós prestar atenção no que está sendo falado, né? Então hoje nós vamos estudar o verso 76, do Salmo 119, que diz para nós assim: que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a palavra que deste ao teu servo. Isso está na versão Nova Almeida atualizada e Almeida Revista e atualizada. Na nova, como é que é NBV? Nova Bíblia Viva. Isso, Nova Bíblia Viva. Uma hora eu vou descobrir, eu sei que eu vou lembrar. Venha consolar-me com seu amor, conforme prometeu nas suas promessas. Tradução brasileira. Seja, pois, a tua benignidade para o meu conforto, segundo as palavras para o teu servo. Nova tradução na linguagem de hoje e na nova versão transformadora. Peço que o teu amor me console, como prometestes a mim, o teu servo. O livro lá de Portugal, que o teu amor me sirva de conforto, segundo as promessas que tem feito. Na Almeida Revista e Corrigida e Almeida 21, do século 21, sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. A mais próxima do original é a NVI, Nova Versão Internacional, que diz para nós: se o teu amor, seja o teu amor o meu consolo, conforme a promessa ao teu servo. Mas hoje, diferente dos outros dias, eu quis pegar uma versão que chamaria mais atenção. Não, na realidade, todos os dias, os versos eu tenho procurado uma versão que consiga falar mais o que a passagem quer dizer. E a mais parecida com o que a passagem quer dizer, eu encontrei na versão fácil de ler. Ela diz para nós assim, olha só que profundidade disso. Mas agora peço ao Senhor que me console com seu amor fiel. Agora eu estou pedindo para que Deus me console com seu amor fiel. Eu quero consolo, tal como prometeu ao teu servo. Sabe por que eu achei que essa é a mais parecida? Porque se nós olharmos, é que nós não estamos lendo um versículo isolado. Nós até estamos fazendo exposição versículo por versículo, mas não está isolado. Esse versículo está grudado no versículo anterior, o 75, vocês lembram? O 75 diz para nós que foi-me bom ter, na sua fidelidade, o Senhor me afligiu e me trouxe de volta para os seus caminhos. Então nós estamos saindo de um versículo que o salmista foi afligido. Isso nós vemos no 67, lembra? No 67 ele fala disso, no 71 ele fala disso, no 75 ele fala disso. Ele está dizendo que as aflições que Deus tem colocado sobre a vida dele são importantes.
E aí agora ele entra no versículo 76 dizendo exatamente a conclusão disso que ele tem feito. Ele diz assim, ó, mas agora, por isso que eu quis falar para vocês dessa versão fácil de ler. Ele disse, tu tens sido fiel na tua palavra e a tua fidelidade no que me afligiste. Gente, deixa eu pegar o versículo 75, que na realidade eu lembro do versículo, mas não exatamente como é. Mas eu quero pegar o verso 75, Salmo 119. Vamos achar aqui Salmo 119, versículo 75. Que aí nós vamos completar. Diz para nós assim: eu sei, Senhor, que as tuas leis sobre a vida humana são justas. Eu sei que as leis sobre nós são justas. E o Senhor tinha o objetivo de me ajudar quando me castigou. Eu sei que as tuas leis são boas. E eu sei que quando tu me castigou, tu tinha um porquê de me castigar. Era o melhor para mim. E aí agora ele entra. Mas eu peço que o Senhor me console. Tu me castigou, Senhor. E eu sei que as tuas leis são justas. E eu sei que eu fui castigado corretamente. Mas agora eu quero o teu consolo. Olha que profundidade. A Josi botou ali, ó, o 75 na VFL também. Ela colocou: eu sei que as tuas decisões são justas e que me castigou porque és fiel. O 75 eu acho ele melhor na NBV. Mas, como diz aqui, ele diz, né? Que o Senhor tinha o objetivo de me ajudar quando me castigou. Tu me castigou, Senhor, porque tu é fiel. Me consola agora. Agora ele está clamando para Deus: Senhor, tu me castigou, eu te agradeço. Então agora eu te peço meu consolo. O consolo, eu não quero um consolo que tu console a mim, mas eu quero um consolo conforme as promessas que tu fez. Cara, é profundo demais. Eu não sei se vocês... Gente, isso me rasga por dentro, sabe? De ver a profundidade desse versículo. Eu não sei se é porque vocês estão recém começando o estudo, né? Eu estou estudando faz uma semana esse versículo. Então, quando eu leio isso me empolga tanto que, embora ele reconheceu que ele foi humilhado, embora ele reconheceu que ele foi castigado, e isso justamente, mas ele deseja agora que essa tristeza, essa dor, porque nós falamos que lá no Novo Testamento fala para nós assim: Senhor, as tuas repreensões são boas, mas não que no momento que nós estamos sendo repreendidos, isso sirva de alegria para nós. Não serve de alegria, isso serve de tristeza. Nós ficamos machucados porque nós fomos não é condenados, mas nós fomos castigados, nós fomos humilhados pelos nossos erros. Então eu preciso que isso seja aliviado agora. Eu quero um alívio desse castigo. Eu quero um alívio dessa humilhação. Eu preciso de que tu me console. E aí ele implora: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu reconheço que a tua lei é boa, eu reconheço que tu faz as coisas boas, mas agora eu estou te clamando: tem misericórdia de mim, consola o meu coração. Eu preciso, Senhor, mesmo sabendo que tu está me castigando por coisas corretas, mesmo assim, eu preciso que tu passe a mão na minha cabeça, eu preciso que tu pegue eu no colo e me abrace um pouquinho. Eu preciso do teu carinho, eu preciso do teu cuidado, eu preciso aliviar o que eu estou sentindo. Eu sei que tudo o que tu fez, eu sei que o castigo que veio sobre mim foi para me curar, foi o melhor para mim, mas eu necessito essencialmente aliviar agora as minhas misérias. Eu preciso aliviar essa dor que eu estou sentindo por ter sido castigado. Eu preciso aliviar essa dor que eu estou sentindo por as coisas que aconteceram na minha vida. Eu sei que eu errei. Foi o que o Davi falou, o salmista falou no versículo passado. Eu sei que eu errei. E eu sei que as punições foram corretas. Mas está doendo. Me consola agora, conforme a tua palavra que tu prometeu. Me consola agora,
Mostra para mim uma forma onde eu posso remover a minha tristeza. Não só a minha tristeza, mas remover a tristeza das pessoas fiéis quando elas estão passando por esse tipo de problemas e dificuldades. Porque, gente, quando nós fizemos coisas erradas, é complicado. Eu quero que vocês entendam. Eu conhecia muitos anos atrás um rapaz que ele cometeu um crime. Foi em legítima defesa, mas cometeu um crime. E ele fugiu. Ele ficou 18 anos. 18 anos ele ficou escondido da justiça. E quando chegasse a 20 anos, expira, né? Expira o prazo e ele não pode ser mais condenado. Mas com 18 anos descobriram esse erro dele e falaram, né, na justiça, disseram onde ele estava e ele foi preso. Eu não sabia dessa situação, eu fui saber dessa situação só após ele ter sido preso, mas eu via na vida dele uma preocupação. Ele estava sempre se cuidando, ele estava sempre achando que mania de perseguição. Quando nós fizemos alguma coisa errada, nós não conseguimos ficar quieto, nós não conseguimos ficar em paz, não é quieto, não conseguimos ficar em paz. Quando nós estamos no serviço da gente, só para vocês terem uma ideia, e o patrão chama a gente assim, fulano, vem cá que eu quero falar contigo. E, gente, o que vem na cabeça da gente? Entende? Cara, ele descobriu que eu fiz tal coisa, ele descobriu, nós temos o rabo preso e isso nos incomoda. Qualquer coisa que nós fizemos errado, nós passamos uma vida inteira sofrendo, nós não conseguimos viver em paz, nós não conseguimos ter paz. E aqui, no caso do salmista, não é isso que ele está sentindo, é isso que eu quero que entenda, porque ele fez as coisas erradas. Se nós olharmos lá no Salmo 51, se vocês lerem o Salmo 51, é o salmo onde ele expõe tudo o que ele está sentindo. É um salmo de tristeza. O Salmo 51 é um salmo triste, é um salmo pesaroso. E ali ele bota tudo para fora, mas aqui nesse momento que ele está falando que eu quero o teu consolo, ele não está pedindo consolo pelas coisas que ele fez de errado, mas ele está pedindo consolo porque ele diz assim: Senhor, eu fiz um monte de coisa errada, e por causa dessas coisas erradas que eu fiz, tu me julgou, por causa dessas coisas erradas, tu me castigou, por causa dessas coisas erradas, eu paguei o preço. Agora eu quero viver em paz contigo, agora eu quero um pouco do teu colo, tu já me castigou, tu já me humilhou, agora eu quero estar na tua presença, eu quero sentir o consolo que tu me prometeu, e é isso que eu quero, e é aqui que ele está chegando. E nós só vamos conseguir ser felizes, nós só vamos conseguir deitar a nossa cabeça na cama e dormir quando nós sentirmos que nós estamos reconciliados com Deus realmente. No momento em que nós sentimos o perdão de Deus realmente, o momento em que nós sentimos a palavra de misericórdia que é dada por Deus para a nossa vida. E é isso que o salmista está clamando aqui: Senhor, eu sei que teus mandamentos são justos, que a tua palavra é justa. Eu sei, Senhor, que eu fui castigado conforme a tua fidelidade, mas agora, Senhor, eu quero o teu consolo. Agora, Senhor, eu quero as tuas misericórdias. Agora, Senhor, eu quero sentir não mais tristeza pelas coisas que eu fiz. As responsabilidades que eu tinha foram retiradas de cima de mim, e agora, Senhor, eu estou livre para poder estar junto a ti, face a face contigo. Foram curadas as minhas tristezas, foram curados os pesares que tinha sobre mim. Sabe quando Cristo fala para mim, fala para nós dizendo assim, tira o jugo de vocês que é pesado e coloca o meu que é leve sobre vocês?
É isso que o salmista está falando aqui. Eu não quero mais. O jugo que eu tinha sobre as minhas costas foi retirado. O jugo que eu tenho agora é o teu. Então eu quero o teu consolo. Então eu quero as tuas misericórdias. Eu não tenho mais responsabilidade sobre os meus pecados, porque eles foram entregues na cruz do Calvário. E hoje eu não vivo, já não vivo mais eu. Mas eu quero que vocês entendam que sabe o que acontece? As pessoas querem que esse peso dos pecados deles sejam retirados de suas costas e seja colocado o fardo leve de Jesus Cristo, mas eles não querem viver a morte de Jesus Cristo. Gente, leiam Romanos 6. Romanos 6 diz para nós que para nós vivermos a vida de Cristo, nós temos que passar pela morte de Cristo. Nós precisamos isso, nós precisamos acabar com as nossas vidas e viver a vida de Cristo. Nós queremos o fardo leve de Cristo, nós precisamos viver a vida de Cristo. É bom demais. Eu falei sobre o Salmo 51, olha o que diz o primeiro e o segundo versículo do Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele já começa o salmo dizendo isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades. Eu não quero a misericórdia, só a misericórdia. Eu quero a misericórdia segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Olha só o peso desse salmo. Apaga as minhas transgressões. Em primeiro lugar, ele olhou para dentro de si, ele julgou-se, ele reconheceu todos os problemas que ele tinha na vida dele, vem na presença de Deus e clama: Senhor, eu preciso das tuas misericórdias segundo as tuas benignidades, e eu preciso que tu apague as minhas transgressões segundo as multidões das tuas misericórdias. Olha o clamor do salmista aqui. Eu sou totalmente errado, eu preciso das tuas misericórdias, segundo a tua bondade, a tua benignidade. Eu preciso que tu apague as minhas transgressões, porque eu não aguento mais viver com o peso sobre mim. Segundo a multidão das tuas misericórdias, daí ele entra no 2 dizendo: lava-me, lava-me completamente da minha iniquidade. Me lava. Eu não quero mais viver com esse peso sobre mim, mas eu quero que tu me lave. Eu quero, como fala lá em Apocalipse, assim, eu quero que tu tire as minhas vestes e coloque vestes brancas, vestes puras. Eu preciso que tu me livre completamente da minha iniquidade. Eu preciso que tu purifica-me dos meus pecados. Olha, ele quer uma cura total. Ele clama para Deus: Senhor, eu preciso dessa cura. E aí sabe o que nós fizemos? Nós nos achamos autossuficientes. Nós achamos que, para que eu vou... Esses dias eu vi um vídeo da pessoa dizendo assim, uma pessoa que não crê em Deus. Ele disse assim: a palavra de Deus diz que nós precisamos aceitar a Cristo para nós sermos livres. Aí ele pergunta: mas livre de quê? Eu preciso ser liberto de quê? Eu não mato, eu não roubo, eu não tenho amante. As pessoas não veem pecado, e aí nós entramos... Quando nós entramos para dentro do curral evangélico, desculpa o palavreado, mas é a realidade. Quando nós entramos para dentro do curral evangélico, parece que a coisa piora. Porque aí nós estamos falando de pessoas santas. Quem é tu para tocar no ungido do Senhor? Eu sou digno e tu não é digno. Não é isso que nós temos visto hoje dentro das igrejas? Que como é que pode
uma pessoa desse jeito, a gente permitir que ela entre dentro da igreja cheia de pecados. Eu vi isso esses dias num grupo de líderes. Como é que nós podemos permitir que entre um homossexual dentro da igreja? Para ele entrar dentro da igreja, ele tem que estar disposto a mudar de vida. Ou seja, cara, homossexual não pode entrar dentro da igreja porque está em pecado. E quem está falando isso? Santos. Pessoas que não têm pecados. Nós olhamos para a vida dos outros e dizemos que os outros vivem em pecado e nós não olhamos para nós. E aí nós perguntamos: para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso da libertação de Deus? Por quê? Porque eu sou santo. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquele outro. Nós temos uma lista de coisas que nós não fazemos e nós somos autossuficientes. Eu nem sei para que Cristo veio, essa é a realidade. Porque eu não preciso de Cristo, porque eu sou puro, eu consigo cumprir todos os mandamentos. Rasga o Novo Testamento, que eu consigo viver no Velho Testamento, eu consigo cumprir a lei. Mentiroso! E aí nós vemos o salmista dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo as multidões das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Era essa a nossa oração que nós tínhamos que fazer todos os dias de manhã. Gente, eu disse, hoje quando eu estava deitado ali, eu disse assim: eu vou ficar calmo hoje, eu vou falar devagarzinho. Mas eu não consigo, gente. Eu não consigo. Como é que nós podemos julgar as outras pessoas que elas são erradas e nós acharmos que nós somos corretos? Nós éramos para enfiar a nossa cabeça que nem o avestruz na terra. Nós éramos para clamar, andar de rastro, se arrastando no chão, clamando para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu não sou digno. Encontrar com as pessoas e abraçar elas e dizer assim: tu é tão indigno quanto eu, nós dois somos indignos juntos, vamos andar junto e vamos mudar de vida. O salmista está falando de uma misericórdia real aqui, necessária. Se é que eu posso usar esse termo, gente, entende? Porque Cristo, Deus prometeu para nós, Deus prometeu para os servos dele que ele teria misericórdia. E é isso que o salmista está clamando aqui: Senhor, me salva, segundo as tuas misericórdias, segundo a bondade, a tua benignidade. Ele não está, gente, ele não está reivindicando o... Desculpa, é que tocou aqui para participar da live. Ele não está reivindicando a misericórdia de Deus exclusivamente para si. Eu quero que vocês entendam isso. Ele não está reivindicando: Senhor, eu quero a tua misericórdia. Gente, já estou até com calor, estou quase tirando a roupa aqui. Ele não está reivindicando a misericórdia de Deus exclusivamente para si. Eu quero que vocês entendam isso. Ele não está clamando dizendo assim: Senhor, eu quero que tu tenha misericórdia de mim, como se Deus tivesse prometido para ele algo sozinho, ou por algum oráculo especial. Deus se revelou numa oração dele e veio conversar com ele de uma forma especial e prometeu para ele a misericórdia. Não, de forma alguma, não é isso que ele está falando. Ele aplica aqui a si mesmo o que Deus prometeu para toda a igreja, o que Deus prometeu para toda a nação. No caso do Velho Testamento, a nação de Israel. E no caso do Novo Testamento, a igreja. A promessa a qual ele fez uma providência peculiar a toda a igreja. Olha o que ele diz em Efésios 2, o versículo 4 e 5. Conhece o Efésios 2 lá, que o 2,8, que foi onde o Lutero colocou, né, que nós somos salvos pela graça? 2,8, esse mesmo texto ele usa, eu volto uns versículos, porque no 8 que ele fala, no 4 e 5, Efésios 2, versículo 4 e 5, ele diz assim: todavia, Deus é rico em misericórdia.
Nós vimos que o salmista está falando lá do Velho Testamento, e agora nós estamos no Novo Testamento. Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor para que com Ele nos amou. Deus é rico em misericórdia por causa do amor, pelo grande amor ao qual Ele nos amou. E o que Ele fez para mostrar esse amor ao qual nos amou? Deu-nos a vida de Cristo quando nós estávamos ainda mortos em transgressões. E aí ele completa dizendo: pela graça vocês são salvos. Não somos salvos por ser pessoas boas. Não somos salvos por não pecar. Não somos salvos por pagar o dízimo. Não somos salvos porque nós somos bonzinhos. Não somos salvos porque nós damos alimento para os pobres. Não somos salvos porque ajudamos os necessitados. Não somos salvos. Gente, nós podemos passar o dia inteiro dizer pelo que nós não somos salvos. Nós só somos salvos pela fé, pela graça de Cristo, a graça a qual Deus nos amou de tal maneira que deu o Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário e nos dar a salvação. Por isso nós somos salvos. Então, quando o salmista está dizendo aqui: Senhor, eu quero agora, eu sei que as aflições que eu passei foram merecidas, mas agora eu quero o teu consolo, segundo as misericórdias as quais tu prometeu. E essas misericórdias as quais foram prometidas por Deus foram cumpridas quando Jesus Cristo na cruz do Calvário morreu e nos deu a salvação por intermédio da graça. Nós somos salvos pela graça por intermédio de fé, a fé que nós temos em Jesus Cristo, a fé em que nós estamos falando nos domingos, que foi dada para nós, que foi colocada em nós por intermédio do Espírito Santo de Deus, que Deus, na sua grande misericórdia, mandou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário e pela morte do seu Filho nos deu o Espírito Santo para que nós assim crescêssemos e encontrássemos a salvação. Não depende de nós, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas depende de Deus que se compadece. É isso, e aqui o salmista está clamando isso: Senhor, eu preciso do teu consolo, eu preciso. Hoje nós não precisamos mais clamar como salmista, porque nós já temos Jesus Cristo, nós já temos a salvação, nós já temos esse consolo. O problema é que nós estamos, como fala o Paulo, vocês começaram tão bem na graça e agora decaíste dela e voltaram para as leis. Nós continuamos agora querendo não pecar para ser salvos. Eu não posso fazer tal coisa porque eu vou perder a salvação. Eu não posso fazer tal coisa por causa que eu vou perder a salvação. Eu tenho que dar o dízimo porque senão eu vou estar roubando do Senhor. Eu tenho que fazer tal coisa porque... Não, não e não. Nós não precisamos de nada. A palavra de Deus diz para nós em João 8,32: conhecei a verdade, e a verdade vai te libertar. A verdade é Jesus Cristo. Nós somos livres. Nós somos livres, Jesus Cristo. Aí nós olhamos lá em Romanos 8, versículo 1, que diz... lembra para mim, 8:1. Nós somos... Cara, sumiu agora, Romanos 8:1. Nós somos... Portanto, agora já não há nenhuma condenação. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Não existe mais condenação. Às vezes eu lembro do versículo, não lembro do endereço. Às vezes eu lembro do endereço, não lembro do versículo. É que não estava... Efésios 2 na cabeça. Já não existe condenação para quem está em Cristo. Então daí nós vamos... Então, já que eu tô livre, eu posso pecar? Eu estou livre? Nós olhamos daí, isso, nós vamos um pouco mais adiante do 8, ali, leiam Romanos 7, 8 e 9, né? Então eu estou livre, já que eu não tenho mais condenação, eu posso fazer o que eu quero, eu estou livre.
Eu posso pecar à vontade? Não! Isso está provando que tu não conheceu a Cristo, que tu não tem Cristo. Porque no momento em que nós temos Cristo dentro de nós, já não existe condenação. Por quê? Porque a gente não vive mais, mas Cristo que vive em nós. Tão fácil de entender. Tão fácil. E aí vem gente falando a respeito contra a graça ou a hipergraça, né? Ah, porque uma vez salvo, sempre salvo. Sim, no momento em que nós somos salvos por Deus, nós não perdemos a salvação. Isso diz em João 6. No momento em que aqueles que foram me dados, nenhum se perdeu. Nenhum que Deus deu para Cristo vai se perder. Mas eu sei quem é que é essas que foram dadas por Cristo. Eu fui escolhido por Deus, para ser salvo. Quem diz isso? É só Deus que sabe. Eu preciso, a palavra de Deus manda que eu tenho que porfiar, eu tenho que lutar com todas as minhas forças e levar o evangelho a toda criatura, sabendo que não depende de mim, mas depende de Deus que se compadece. Oh, cara, não tem lugar para mim, não tem lugar para ti na salvação, é só dele. A Josi falou aqui, pensamento triste, né? Não há gratidão em pensar que há liberdade fora dele. Não existe, gente, não existe liberdade fora de Deus. A liberdade está em Jesus Cristo. A salvação está em Jesus Cristo. Queremos ser escolhidos para a salvação sem fazer nada. A Dilce falou. Deus nos escolhe sem nós merecermos. Foi o que eu li aqui uns versículos atrás. Deixa eu achar aqui. Não me lembro mais onde é que está. Mas, aqui ó, Efésios 2, 4 e 5, né? Ou só o 5 vamos ler, né? Que diz para nós assim, Cristo... todavia Deus é rico em misericórdia, pelo amor para o qual nos amou, deu-nos vida com Cristo, ainda quando nós estávamos mortos para as transgressões. Ele nos escolhe ainda totalmente errados, ele nos escolhe no meio das transgressões e transforma a nossa vida. Vamos lá, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. A palavra de Deus diz para nós que a salvação é totalmente gratuita. Nós não precisamos fazer nada para ser salvos. Não precisamos fazer nada. A Dilce colocou ali, ó. Nós queremos ser escolhidos para a salvação sem fazer nada. Deus nos escolhe sem fazer nada para a salvação. Mas Ele diz assim, vocês terão vida e vida em abundância. A salvação é gratuita, mas para eu ter vida, eu preciso mudar de vida. Eu preciso porfiar, eu preciso andar, eu preciso... Mais adiante nós vamos ver aqui. Hoje eu achei muito interessante que a Josi colocou um... Tu tá no Facebook, não? Que a Josi... Vê se tu consegue ler o que a Josi escreveu ali, que ela escreveu. Ó, um texto. Ela mandou agora. Apareceu aí? Foi a resposta ao comentário da mãe. Ela disse, na verdade não precisamos fazer nada além de crer. Mas quando cremos, fazemos por amor e gratidão pelo que recebemos de forma imerecida. E não por querer ser salvos. Já somos e não depende de nós. É exatamente o que eu estava explicando aqui. Nós não precisamos fazer nada para ser escolhidos por Deus para a salvação. Mas no momento em que nós somos conhecidos de Deus, a palavra de Deus diz para nós assim, me mostra as tuas obras que eu vejo se tu é salvo, não é isso? É isso que fala Tiago, não é? Ah, então eu sou salvo pelas minhas obras? Não, de forma alguma. Mas no momento que eu sou salvo, eu não consigo ficar sem obras. Se tu disser que tu é salvo e não faz nada, querido, olha com bastante atenção porque tu não é salvo. Tem um vídeo do Douglas Gonçalves que ele fala sobre as obras serem como a febre, né? A febre não é uma doença. A febre não é doença. A febre não é uma condição, né,
inicial, não é o problema. O problema. A febre é a evidência do problema. Da mesma maneira que as obras não são salvação. As obras são a evidência da salvação. Por que as obras existem? Para que a gente possa mostrar para o mundo quem é Deus e que a gente foi salvo por Ele. E o mais interessante é que as obras, elas não engrandecem a nós. Se as obras estão engrandecendo a nós, essas obras não são de Deus. Continua. Não, é isso, era justamente isso. As obras, então, elas não nos salvam. A gente faz as obras porque a gente foi salvo. E tem muita gente que, quero dizer para vocês o seguinte, tem muita gente que faz muita obra boa e não é salvo. Entende? Vou dizer para vocês, pessoas que não fazem obras não são salvas. Pessoas que fazem obras não necessariamente são salvas. Pessoas que fazem a obra de Deus são salvas. Aí como é que eu vou saber quem está fazendo a obra de Deus ou não está fazendo a obra de Deus? Querido, tu não vai saber, quem sabe é Deus. Mas se nós estamos fazendo a obra de Deus para a honra e glória de Deus, é a obra de Deus. Agora, no momento em que nós estamos aparecendo, no momento em que nós estamos sendo recompensados por essas obras a quais nós estamos fazendo, a palavra de Deus diz, já recebeste a tua recompensa. Está recebendo a recompensa aqui das obras as quais tu está fazendo? Já recebeu a recompensa. Tu acha que tu vai para o céu por causa disso? Não, tu já recebeu a recompensa. Como é que eu vou... Eu estou trabalhando na minha empresa e aí o meu patrão não me paga, meu patrão não me paga, meu patrão não me paga. Chega no fim do ano, o patrão do meu patrão me paga tudo. Correto? Mas se chegar eu trabalhar o mês inteiro e o meu patrão me pagou. Trabalhei o mês inteiro e meu patrão me pagou. Trabalhei o mês inteiro e meu patrão me pagou. Lá no fim do ano o patrão do meu patrão tem alguma coisa para me pagar? Não, por quê? Porque eu já fui recompensado pelo que eu fiz. Qual a recompensa que tu está buscando nas obras que tu está fazendo? Mas não é esse o assunto, né, gente? Já partiu lá para o outro lado lá. Mas nós estamos falando a respeito da salvação, né? Pois vamos lá, vamos voltar. Eu estou em Efésios 2, 4 e 5, que fala para nós que nós somos salvos pela graça, né? Que nós reconhecemos as nossas transgressões. E aqui nós vemos que o salmista está se dirigindo completamente à palavra de Deus. E ele busca nas promessas de Deus o que é comum a elas. No fim eu comecei a falar e me esqueci de dizer que eu vi hoje um post da Josi a respeito do versículo musical, que ela ensina, já tem anos já, eu acho, né? Mas já faz bastante tempo que eu vejo ela na internet, ela ensinando o Joaquim o versículo musical. E de um tempo para cá ela parou com o versículo musical e ela começou a ensinar os versículos para ele decorar. E aí a gente pergunta, qual a utilidade de decorar versículos? Né? Hoje no vídeo ela explica que a necessidade de decorar versículos é para a gente criar um dicionário, não é dicionário que ela colocou, mas é a gente criar, tipo um dicionário, quando daí diz, eu tô com tal problema, tu vai lá e busca, não é dicionário, me esqueci. Vamos criar uma biblioteca de quando eu estiver passando por alguma necessidade, eu vou lembrar, cara, essa necessidade eu consigo resolver. Vocabulário espiritual, exatamente isso. Obrigado, Josi. Nós vamos criar um amplo vocabulário espiritual. Nós vamos conhecer, no momento em que nós conhecemos os versículos bíblicos, nós vamos criando um vocabulário. E aí nós começamos a falar de uma forma diferente. Entende? Como é que pode uma pessoa se dizer cristã e ter um linguajar fulo? Falei, fulo, né? Fuleiro. Chulo. Fuleiro. Um linguajar fuleiro ou chulo. Como é que nós podemos ter? Uma pessoa que lê a palavra de Deus, ela tem um linguajar culto. Tem um linguajar correto. A não ser que tu esteja lendo a Bíblia freestyle lá, né? Aí é diferente.
Mas como é que eu posso estar falando palavra torpe se a palavra de Deus diz para mim que se tudo que eu falar vai ser cobrado no dia do julgamento? Como é que eu posso estar falando? E no momento em que eu tenho esse vocabulário, foi muito interessante, porque, José, eu não estou falando em cima do teu vídeo, mas o teu vídeo veio de encontro ao estudo de hoje. Quando eu conheço, quando eu tenho vocabulário espiritual, eu tenho confiança. Eu tenho confiança necessária para buscar nele o que eu preciso. Eu sei, cara, isso está acontecendo. Cara, isso eu posso resolver de tal forma, isso eu posso resolver de tal forma. Por quê? Porque eu tenho aonde buscar. Eu tenho uma biblioteca inteira me mostrando que eu posso satisfazer todas as minhas necessidades. O salmista, gente, ele está falando aqui que mesmo ele passando por tribulações, mesmo ele passando por aflições, ele nunca se sentiu desamparado. Mas ele pede agora: Senhor, vem me socorrer. Eu fui afligido, eu fui castigado, não me senti desamparado, porque eu sei que é o melhor para mim, mas agora eu quero um socorro teu. Agora eu quero que tu me abrace um pouco. Eu preciso desse teu carinho. Aquilo que eu falo para vocês a respeito de como eu criei os meus filhos, que eu batia neles de uma forma correta. Eu pegava os meus filhos, conversava com os meus filhos, explicava a situação para os meus filhos, colocava eles numa posição a qual eu dava 2 ou 3 tapas com a minha mão, para eu sentir a dor na minha mão, e depois que eu batia neles, eu colocava eles no colo e abraçava e dizia assim: o pai te ama. Viu o que a Josi falou para nós aí? Ela disse assim: e se eu não tenho confiança ou forças, o Espírito Santo nos traz a memória, mas ele só pode trazer à memória aquilo que já conhecemos. Por isso a importância de conhecer e memorizar. Isso. Entende, gente? Sabe quando tu consegue botar um pouquinho mais d'água para mim? Quando eu falei a respeito de Davi, de Salomão, um dia desses aí, não me lembro se foi na quarta ou no domingo, que eu falei a respeito de Salomão, que Salomão pediu sabedoria. E Deus concedeu, Deus deu sabedoria para ele. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês: como é que vocês acham que ele teve sabedoria, gente? Vocês acham que Deus abriu a cabeça dele, deu com um machado na cabeça dele, abriu a cabeça dele, deu um entendimento para ele e fechou a cabeça dele? Ele foi dormir e acordou outro dia com sabedoria. Gente, não é assim que se ganha sabedoria. A sabedoria se ganha estudando, a sabedoria se ganha lendo, a sabedoria ganha-se escutando. Vocês vão conhecer, só conhecerão a palavra de Deus por intermédio do ouvir. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus. Tem um irmão para mim, diz que teve um irmão uma vez, isso é uma piada, tá, gente? Que ele lia a Bíblia em voz alta. Ele lia a Bíblia sempre em voz alta. Aí a pessoa perguntou: por que tu lê a Bíblia em voz alta? Porque na palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Então eu preciso ouvir. Ele lia para ele ouvir, porque a fé vinha pelo ouvir. Entende? O cuidado desse irmão, gente, isso é uma pessoa simples. Uma pessoa simples que cai assim. A fé vem pelo ouvir, eu não tenho quem fale para mim, então eu vou ler a palavra de Deus e vou ouvir. E tem gente que é assim, tem pessoas que só... Eu quero falar para vocês que eu tenho muitas vezes que eu estou fazendo os estudos e eu começo a ler em voz alta, porque tem vezes que eu estou lendo e eu não consigo entender o que eu estou lendo. Vocês acreditam nisso? Eu leio, cara, eu leio de novo. Aqui vocês veem, de vez em quando eu leio um versículo bíblico e o versículo não encaixa. Cara, eu não consegui entender. Aí eu leio a segunda vez, não consegui entender de novo. Gente, eu sou ser humano. Então tem coisas que às vezes não encaixam. Daí eu tenho que ler uma terceira, quarta vez. E aí às vezes eu leio em voz alta para eu entender, por eu ouvir. Então às vezes é importante ler em voz alta, não necessariamente. Mas aqui o salmista está dizendo para ele: Senhor, eu passei por aflições, eu passei por castigos e nunca me senti desamparado, mas agora eu quero o teu socorro. E aí ele clama para Deus: me socorre com, né? Aí nós entramos no versículo, até agora foi só a introdução.
Ele pede: Senhor, me socorre com a bondade de Deus. Eu sei que Deus é bom, eu preciso que tu me socorra com a tua bondade. O salmista possui absoluta confiança na bondade de Deus. Ele conhece a quem ele crê, ele conhece ao Deus ao qual ele serve, ele conhece a confiança dele está baseada não em fontes da imaginação, mas está baseada na palavra de Deus. Ele lia a palavra de Deus, ele buscava na palavra de Deus, assim como Salomão, quando pediu: me dá sabedoria. E aí o que ele fez? Ele estudou a palavra de Deus, ele buscou em Deus, ele buscou a sabedoria, ele buscou o temor do Senhor, que é a fonte de toda a sabedoria. Nós precisamos buscar em Deus, nós precisamos nos basear na palavra de Deus. Como é que nós vamos conhecer a palavra de Deus se nós não lemos a palavra de Deus? Como é que nós vamos conhecer? Sabe, tem gente que diz assim: eu não consigo lembrar, a minha cabeça é muito vaga, eu não consigo lembrar dos versículos. Quantas vezes tu leu esse versículo? É lógico que tu não vai lembrar. Experimenta ler. Eu quero que vocês façam um negócio com vocês mesmos. Olha, o Joaquim tem 6 anos. Ele fica uma semana estudando um versículo. Chega no fim da semana, no dia, né, na terça, né, Josi? Na terça-feira que tu faz o versículo, né? Ele estuda de terça a terça-feira o versículo e aprende o versículo. Ele passa uma semana lendo aquele versículo. Quantas vezes por dia? Não sei. Agora, como é que nós vamos aprender algum versículo se nós lemos a Bíblia de quando em vez? De 3 em 3 semanas a gente lê o versículo do dia. Lê o versículo do Bíblia do dia, aquele que aparece, né, na nossa na página inicial do versículo ali. Ou tem uns que desligam a notificação, né? Liga a notificação, pelo menos um versículo por dia tu vai ler. Liga a notificação, daí o versículo vai aparecer lá, aí tu vai ver qual é que é o versículo do dia. Se tu ler os versículos todos os dias, cara, pega um versículo bíblico, por exemplo, hoje, né? Tu pega esse versículo de hoje e diz: cara, eu gostei desse versículo, eu vou memorizar ele, porque nós lemos lá os 75, né? Por exemplo, você sabe que eu tenho dificuldade de lembrança, eu sou fraco de lembrança, gente. A ponto que eu estou tentando falar do versículo 75 e não consigo lembrar. Eu sei o que ele fala, mas não sei como fala. Eu sei que ele fala a respeito da palavra de Deus. A tua palavra eu amo a tua palavra e sei que ela é justa, e eu sou castigado pela tua fidelidade. E aí cai nesse versículo agora que diz para ele: mas eu estou te pedindo socorro, eu estou te pedindo que tu me ajude agora. Eu quero que tu me console. E aí, se a gente pegar esse versículo e gravar na nossa memória, tem um monte de versículo que eu sei decorar, mas tem um monte de versículo que eu sei que tem em algum lugar, e tem um monte. Quantas vezes eu falo aqui para vocês: tá em tal livro, tal capítulo, tal versículo, e eu não consigo lembrar o que está escrito. Eu sei o que está escrito, mas não sei. Ou às vezes eu falo o versículo e não lembro onde está. Mas eu tenho conhecimento. Por quê? Vocês acham que caiu uma Bíblia na minha cabeça? Ou eu durmo com a cabeça em cima da Bíblia e aí os versículos entram dentro da minha cabeça? Não, eu estudo, gente. Estuda, leia a palavra de Deus, busque. Nós vamos orar assim, Márcio. Assim que terminar o culto, a gente terminar aqui o estudo aqui, a gente faz oração por ti também, tá, Márcio? Oramos sim. Então a confiança do salmista está baseada na palavra de Deus. Ele não se apega numa promessa específica de Deus, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. O problema é que a gente se apega numa palavra só de Deus. Nós nos apegamos em uma só palavra, só na promessa, né? Nada me faltará, e aí eu quero isso, mas o resto não me interessa. É só o nada me faltará que me interessa. Nós não podemos nos apegar em uma palavra específica, nós temos que nos apegar no todo da Bíblia. O salmista sabia como Deus era tanto fiel quanto bom. Ele tinha certeza disso, então ele colocava a sua oração em cima disso, em cima da bondade de Deus. Ele aguardava esperançoso o cumprimento da palavra dada por Deus. Tu quer, o Márcio, se tu quiser colocar aí o motivo da oração,
Se não quiser, não tem problema, a gente ora em âmbito geral, tá? Mas se tu quiser botar o porquê da oração, fica à vontade aí. A oração do salmista é conforme a palavra do próprio Deus. Em outras palavras, eu acho assim, sabe que eu gosto muito de trazer fazer a tradução, a nova tradução claudística, né? Claudística. Ele quer dizer mais ou menos assim nesse versículo, ó. Eu rezo para ti, eu oro para ti. A tua gentileza misericordiosa me seja de conforto. Eu quero que o teu cuidado, a tua misericórdia me conforte, de acordo com a palavra a qual tu prometeu aos teus servos. Eu quero a misericórdia conforme está escrito na tua palavra. Eu quero que tu tenha cuidado por mim, misericordioso para me confortar. É isso que o salmista está falando. Aí ele diz, venha me socorrer com a bondade. E o segundo plano ele diz, e com as tuas misericórdias. Ele precisa das misericórdias de Deus. Nós servimos a um Deus compassivo, isso vocês precisam entender. A um Deus que revela compaixão por nós. A ponto que nós lemos aqui em Efésios 4, 2 a 5, Efésios 2, de 4 a 5, desculpa, Efésios 2, de 4 e 5, que diz que Deus teve misericórdia de nós, sendo nós ainda transgressores. Ou seja, Ele é compassivo, Ele revela compaixão por nós, Ele se compadece do nosso pecado, Ele é condolente. Ele não é injusto, Ele é condolente. Ele mesmo nós tendo erros, mesmo assim, Ele tem misericórdia de nós, a ponto que deu o Filho unigênito para cumprir a justiça dele em cima do Filho e não cumprir em cima de nós. Isso é compaixão. Em cima dessas misericórdias, o salmista está lendo aqui dizendo, eu quero as tuas misericórdias, Senhor, eu preciso das tuas misericórdias. É isso que ele quer dizer a Deus. Ele sabe que o pai dele se contorce quando vê os filhos passando por aflições e problemas. Ele sabe que Deus é poderoso e misericordioso. Ele sabe que Deus se comove quando nós estamos passando por problemas e por dificuldades. E sabe que o que Deus faz é derramar das suas misericórdias sobre nós. Ele derramar a sua compaixão. E ele clama, Senhor, suscita sobre as minhas misericórdias, suscita sobre as minhas misérias as tuas misericórdias, e não só sobre mim, mas sobre todo o teu povo, sobre toda a eternidade, sobre todas as pessoas, desde Adão até o último dia. Derrama das tuas misericórdias sobre as misérias e cura eles. O desejo do salmista é viver em um objetivo só: cumprir a vontade de Deus, porque ele ama a palavra de Deus. A palavra de Deus é a coisa principal na vida dele, a ponto que nós vemos aqui nesse salmo o amor que ele tem pela palavra de Deus. Aí eu fui no Salmo, vou dar uma olhada no Salmo para falar aonde ele diz assim, eu amo a tua palavra, eu amo os teus preceitos, eu amo, sabe aonde diz? No verso 11, no verso 16, no verso 24, no verso 35, no verso 47, no verso 48, no verso 72, no verso 92, no verso 94, no verso 97, no verso 103, no verso 128, no verso 174, no verso 175. Tá bom, o que mais? Só que alguns versículos dele dizendo, eu amo a tua palavra. Eu quero te fazer uma pergunta, tu ama a palavra de Deus? Tu leu hoje a palavra de Deus? Tu ama tanto que tu lê todos os dias? Tu tem desejo de assim, nossa, como eu quero aqueles meus 15 minutos de folga no meu trabalho para eu pegar a Bíblia e ler. Sabe, hoje em vez de eu almoçar, o meu período de almoço, em vez de eu almoçar, eu vou pegar a palavra de Deus e vou me alimentar dela. Eu não vejo hora de terminar o serviço para ir para casa, para pegar a palavra de Deus e debruçar sobre ela e passar 3, 4 horas olhando a palavra de Deus e orando e falando com Deus. É isso que nós vivemos.
Ou esses 15 minutos que nós temos livre, nós vamos para o WhatsApp, Facebook, Instagram, Tinder. O salmista deriva o seu conforto e felicidade ao amor e misericórdia de Deus. Eu só tenho conforto na minha vida, eu só sou feliz quando o amor de Deus e a misericórdia está sobre mim. Ele parece dizer, Senhor, sabe quando nós vimos lá no verso 74, que ele diz assim, Senhor, eu tenho servido de conforto para os outros. Lá no verso 74 diz assim, as pessoas se alegram quando me encontram, não é isso que fala no 74 lá? Eu tenho feito as outras pessoas felizes por falar de ti. Agora eu quero que tu faça comigo isso. Eu quero que tu me faça feliz de estar na tua presença. Eu fico feliz demais de estar na presença dos meus irmãos, mas eu quero estar na tua presença. Esteja junto comigo, me consola. Eu não quero... Olha, Salmo 131, versículo 1 e 2, leia aí para mim. Vem esses versículos, vem na cabeça e aí a gente... É isso, olha só o que diz o Salmo 131. Olha só o que o salmista fala. Cara, é grande demais. Ó Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Quem está falando isso é o rei de Israel. O meu coração não é orgulhoso. O rei de Israel, meu coração não é orgulhoso. Meus olhos não são arrogantes. E meus olhos não são arrogantes. Nem procuro me fazer de entendido em coisas maravilhosas demais para mim. Nem me faço de entendido nas coisas que eu não entendo. Pelo contrário, meu coração está calmo e tranquilo. Meu coração está calmo e tranquilo. Mas por que o meu coração está calmo e tranquilo? Sou como uma criança recém-nascida depois de ser amamentada pela mãe. Sou que nem uma criança recém-nascida que depois que é amamentada pela mãe. O que acontece com a criança recém-nascida depois que é amamentada pela mãe? Descansa. Dorme no colo da mãe porque sabe que está protegida e está alimentada. Gente, já pensou se eu não conhecesse e decora essa passagem? De saber que, cara, eu quero estar alimentado e extasiado. Relaxado, a Josi botou, né? Quero relaxar no teu colo. É isso que o salmista está dizendo. Senhor, eu tenho servido de felicidade para as outras pessoas e eu quero que tu sirva de felicidade para mim. Gente, me arrepio todo aqui agora. Como eu quero estar no colo de Deus que nem a criança que acaba de mamar. Que loucura, gente, que loucura. Como é maravilhoso. Faça-me contente com as lembranças das lembranças e as experiências que eu tenho das tuas misericórdias, Senhor. Como tu foi misericordioso comigo, porque eu escrevi o Salmo 51, lembra que eu li para vocês aqui agora? O Salmo 51 e 2, eu sou pecador, eu sou errado, eu sou todo... cara, eu não presto para nada. E é esse mesmo cara que está dizendo agora eu quero estar... no 131, agora eu quero estar que nem uma criança no teu colo. Glória! Aí ele lê esse versículo para nós, né? O versículo 76. Mas agora, peço ao Senhor que me console com o seu amor fiel, tal como tu prometeu ao teu servo. A palavra traduzida por misericórdia aqui é um favor, é uma graça, é uma bondade. Um sentimento de dor, de solidariedade em relação a uma pessoa que está sofrendo por uma tragédia ou coisa assim. Uma pessoa que caiu na desgraça, é isso que é misericórdia. É ter dó, é ter compaixão, é ter piedade de alguém. É um ato concreto de manifestação desse sentimento. É um ato a gente age. Isso é misericórdia. Misericórdia é a gente agir. Eu costumo falar que a diferença de misericórdia e bondade é a misericórdia, por exemplo, tu tá apanhando, tu tá no meio de uma briga e uma pessoa tá em cima de ti, ajoelhado em cima de ti, te batendo, mas te batendo muito mesmo, ele te quebrou, tu tá todo quebrado de tanto ele te bater, e aí tu consegue te livrar dele, tu consegue tirar ele de cima de ti e tu sobe para cima dele. Quando tu sobe para cima dele, tu pega, levanta ele e coloca ele em pé. Isso é ter misericórdia. Ter misericórdia é no momento em que nós
somos maiores, nós temos condição de fazer alguma coisa e não fizemos nada. E é isso que nós vemos em Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, Deus é poderoso para nos condenar, e mesmo assim Ele não faz nada. Ele pede: Senhor, eu tenho o direito do consolo, não porque eu estou exigindo, mas faz por mim agora, eu te clamo. Tenha misericórdia de mim, coloca sobre mim a tua felicidade. Ele confessou ao Senhor, ele confessou ao Senhor que é reto, ele confessou que a retidão de Deus. Deus é bom, isso lá no 74, né? O Senhor sabe todas as coisas, Deus é bom. E agora ele está clamando no verso, ele clamou: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu é bom, e tu me castiga com fidelidade. Mas agora eu te peço, Senhor, que tu... Deixa eu voltar lá no versículo. Mas agora eu te peço que tu console com teu amor fiel, como tu prometeu ao teu servo. É isso que ele tá dizendo agora. E aí, ele apela para Deus agora: tu é bom, tu é reto, tu me julgou, eu te peço que tu me conforte, mas eu preciso ser totalmente dependente de ti. Eu quero ter dependência de ti. Eu quero viver, Senhor, me consola. Eu não quero ser consolado pelo mundo, eu não quero ser engrandecido pelas pessoas, mas eu quero que tu esteja comigo. Eu quero tu do meu lado. Eu quero ser dependente de ti. Eu quero viver, Senhor, eu não quero jamais que tu afaste de mim a tua vara. Eu quero que tu continue me castigando. Eu quero que tu continue mandando sobre mim os teus julgamentos justos, para que eu ande de acordo com a tua vontade. Mas eu quero também ser dependente de ti, tanto no castigo, quanto no carinho, quanto no conforto, em todas as coisas. Eu quero ser reto igual a ti, eu quero ser fiel, eu quero participar, eu quero ser dependente da tua retidão, eu quero ser dependente da tua fidelidade, eu quero ser dependente do teu conforto, eu quero viver dentro como a palavra diz, dentro do Santo do Santíssimo. Eu quero estar onde tu está. Eu quero fugir dos lugares aonde tu não está. Eu necessito dessa dependência divina. Eu preciso viver essa dependência. Eu preciso viver dependendo de Deus. Bendito seja Deus. É isso que nós precisamos. Olha o Salmo 103 que diz para nós: bendirei ao Senhor em todo o tempo, bendirei ao Senhor, ó minha alma, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. É isso que ele bendiz ao Senhor, e ele clama para ele clama para a alma dele: alma, não te esquece, bendiz ao Senhor sempre. E é essa que deve ser a nossa oração. Nós temos que brigar com a nossa alma, nós temos que brigar com nós mesmos e dizer: bendiz a minha alma ao Senhor. Senhor, tem de mim uma misericórdia benevolente. O salmista está dizendo: que feliz combinação. Expressa exatamente o que ele necessita no momento de aflição e o que nós necessitamos também, porque nós também o passamos. Nós passamos por aflições, a maioria delas por culpa nossa, por culpa do pecado. Então que nós precisamos clamar: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa. Pega para mim o Salmo 51, 1 e 2 de novo, para mim não ter que voltar lá. 51, 1 e 2 é que o salmista fala: Senhor, eu preciso que tu me perdoe dos meus pecados. Eu preciso da tua benevolência. A tua benevolência é que me sustenta na minha tristeza e nos meus problemas. Porque eu sou... Olha o que o salmista diz no 51, 1 e 2. Tu tem alguma tradução? Calma. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois é grande a tua bondade. Apaga a mancha terrível das minhas transgressões, pois a tua piedade é sem limites. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Senhor, eu não presto para nada, mas a tua bondade é grande demais. É isso que o salmista fala no verso 51. Leia o Salmo 51. Se vocês lerem tudo que eu disse para vocês hoje, já vai ter como é que é? Deixa eu voltar aqui que a Josi falou. Um amplo vocabulário espiritual. Só leia isso que eu disse hoje para vocês. Vamos ver se eu lembro que eu pedi para vocês ler. Romanos 7, 8 e 9. Salmo 51. Romanos 8, 1.
Romanos 8, leia Romanos 7, que daí tu vai ver os teus pecados, e Romanos 8, que tu vai ver... mas o 7, 8 e 9, Salmo 131. Salmo 131, Salmo 131 é barbada de ler, gente, é só 3 versículos, tá? Só 3 versículos. Salmo 139, leia esses essa semana aí. Então, gente, nós precisamos de mais da benevolência, a qual sustenta as nossas tristezas. É isso que o salmista está falando. E ele nos dá conforto em dias nublados e frios que nós passamos. Não nublados e frios físicos, né? Mas quando a gente passa por problemas na nossa vida, nós estamos ali. Já pede pra Josi deixar aí na live o canal que ela postou nos stories, que eu esqueci de anotar o nome, eu não lembro mais. Com os versículos. Pra quem é adulta até funciona. Gente, Josi, coloca o link do vídeo de hoje. Do vídeo do versículo musical lá. Ela mostrou que tem um canal que já tem vários versículos. E o canal que tem os versículos bíblicos lá também, que aí as pessoas podem ensinar as crianças, né? A palavra de Deus para nós ensina as crianças que elas vão mudar. Eu sou criança também, eu tô querendo ouvir isso. Então, gente, nós precisamos ser confrontados para que nós possamos mudar. E aí nós entregamos a Deus de fato expostos à nossa miséria, falando para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu tenho andado desagradado do meu jeito de viver. Ore para Deus isso. Eu não tenho sido um crente fiel. Transforma a minha vida. Apele para Deus como salmista. Senhor, eu sei que tu tem me castigado, mas eu estou te pedindo agora que a tua palavra de graça seja sobre mim e tu me conforte, tu me console. Bendito seja o teu nome, Senhor. E que as minhas faltas sejam repreendidas por ti e eu aprenda a agradecer por isso, porque eu sei que tu és compassivo. É isso que nós precisamos entender. Alguma palavra especial do Senhor nós precisamos em todos os momentos. É isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que é interessante nós falarmos a respeito de decorar versículos, porque a palavra de Deus é fiel e a palavra de Deus tem que ser a base das nossas petições. Como é que nós vamos pedir alguma coisa para Deus se nós não temos argumentos para falar? Quando nós temos algum argumento, a gente pode dizer: Senhor, tu foi fiel a Davi quando ele fez tal coisa, e eu peço agora que tu seja fiel a mim da mesma forma. Senhor, tu fez tal coisa por Abraão, então eu te peço que tu faça para mim agora também, porque eu tenho andado conforme Abraão. Assim como a gente vê no Ezequias, né? Que o Isaías chega para Ezequias e diz assim: hoje tu vai morrer. Aí Ezequias diz assim: Senhor, tu me conheces e tu conheces o meu jeito de agir, então eu te peço, tem misericórdia de mim. E aí quando o profeta volta diz assim: Deus teve misericórdia de ti e te deu mais 15 anos. Será que nós temos argumentos para falar com Deus? Nós nem conhecemos a palavra de Deus, como é que nós vamos ter argumento, né? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas realmente e conforte o nosso viver, e que a nossa oração esteja de acordo com a mente de Deus. Que nós possamos colocar as nossas palavras, que nós possamos colocar as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus. Que nós possamos viver de acordo com a palavra de Deus. Que nós sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo e conhecedores da palavra de Deus. Se tu não consegue ler, no caso da mãe, né, a mãe não está mais conseguindo ler. É difícil, por exemplo, ela começar a ler agora para decorar versículos. Mas tem a gente busque mais a Deus. Ouça lives, ouça pessoas que falam o evangelho, ouça pregações. Esteja presente na live. A mãe não perde uma live, a mãe está sempre aqui. Então que Deus abençoe a vida de vocês e nós possamos colocar em prática esse versículo no nosso viver. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Quero orar, vamos orar pelo deixa eu achar o nome aqui. Márcio, né? Márcio José, se não me engano, o nome dele. Márcio José Coelho. Vamos fazer, ele vai estar, eu tô com a mão na frente da câmera. Então vamos orar pelo Márcio, vamos orar pela Emanuele, vamos orar pela Elaine, vamos orar pela quem mais, Dilson? A Joana, que está gripadinha, pela Dilce, que está com bastante dor, que Deus coloque as mãos sobre ela
e transforme e coloque, e faça com que a dor seja suportável, né? Se for da vontade dele a cura, que assim o seja, mas se não for, que Deus ao menos torne a dor suportável, né? Que seja uma dor que ela consiga agir normalmente. Então vamos orar em especial pela problema do Márcio, nós não sabemos qual é, mas nós vamos orar. Então oramos. Quer orar para nós, Cássia? Quer? Não? Tá. Eu? Eu oro. A Cássia vai orar então, tá? Amém. Deus, muito obrigada mais uma vez pelo encontro de hoje, Pai. Obrigada pela oportunidade de a gente poder, não necessariamente estar se reunindo pessoalmente, mas ter a oportunidade de gravar todas essas mensagens, para que não somente hoje, mas enquanto a internet existir, as pessoas Amém. possam estar recebendo essa mensagem, Pai. Obrigada por nos dar ferramentas tão boas para propagar o Teu Evangelho e não nos permite que a gente peque ignorando isso, ignorando o poder que a gente tem nas nossas mãos de propagar para cada vez mais pessoas o Evangelho que o Senhor deixou para a gente, Pai. Que a gente tenha temor a Ti e que a gente possa reconhecer e ser grato pelas Tuas misericórdias, pela nossa salvação através do Teu sangue derramado naquela cruz, Pai. E que a gente possa reconhecer que tudo que acontece é para a Tua honra e para a Tua glória, que a gente possa ter plena confiança nisso e que os Teus planos serão feitos, Pai. Nisso eu gostaria de pedir para que o Senhor continue cuidando dos nossos irmãos, continue tomando conta da vida dos nossos irmãos, Pai. Que independente de qual seja a situação do Márcio, Pai, ou sabendo da situação da Emanuele, da mãe, da Joana, da avó, da Elaine, sabendo da situação ou não sabendo da situação, a gente possa reconhecer que o Senhor sabe de tudo. E colocar tudo, tanto as nossas preocupações, quanto as nossas dores, quanto os nossos medos, que a gente possa colocar tudo na Tua mão. E ser grato, Pai, por mais difícil que seja. E nós, que não estamos passando por nada e conseguimos olhar para os nossos irmãos, que a gente possa ser força para os nossos irmãos. Amém. Que a gente possa caminhar com eles e ajudar eles a não desistirem, Deus. A não desanimarem nessa caminhada, porque a gente reconhece que dor nenhuma aqui na terra pode se comparar com a glória do porvir. Dor nenhuma que a gente possa sentir nessa carne, Pai, é maior do que a glória, a felicidade de poder estar na Tua presença louvando ao Teu nome, Pai. Nós não podemos aguardar pelo momento que o Senhor vai buscar a Tua noiva, que o Senhor vai encontrar com a Tua igreja, Pai. E a gente vai poder, todo mundo junto, sentir da Tua maravilhosa presença, da Tua maravilhosa glória, Pai. Que cada dia o Senhor possa colocar um pouco mais desse desejo, dessa espera nos nossos corações. E que a gente não consiga mais pensar nos sofrimentos terrenos, porque a gente vai estar com os nossos olhos fitos e fixos na Tua existência. Amém. E na Tua eternidade, Pai. É o que eu te peço, coloca gratidão nos nossos corações e que a gente possa reconhecer que não há nada de ruim que venha de Ti, que tudo que o Senhor coloca nas nossas vidas é bom, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz, que Deus abençoe. Domingo nós estamos aqui novamente às 18 horas, falando a respeito do Espírito Santo. Nós estamos falando a respeito do Espírito Santo. Tá? Que Deus abençoe então. Até. Vamos desligar aqui.